A história de hoje é um relato que foi enviado ao nosso e-mail. E se você também tem uma história sombria que viveu, nos envie a sua história no e-mail ao final do vídeo. Eu sempre quis morar sozinha. Sabe aquela sensação de independência, de finalmente ter um espaço só seu? Pois, eu tava nessa vibe quando consegui alugar esse apartamento em Seattle. O prédio é velho, mas todo reformado, o que me atraiu logo de cara. A localização era perfeita, perto do trabalho e do centro, e o aluguel cabia no meu orçamento apertado. Um achado, né? Pelo menos foi o que pensei na hora. Cheguei no apartamento no fim da tarde. Era a minha primeira noite ali, e eu tava exausta depois de um dia inteiro de mudança. Tava tudo uma bagunça, caixas espalhadas, móveis meio que jogados nos cantos, mas eu tava feliz. Depois de assinar o contrato, a corretora fez questão de me avisar que o prédio era meio vazio, com poucos moradores, por ser antigo e ter uma reputação meio esquisita. Mas, sinceramente, eu só vi vantagem nisso. Quem não quer paz e sossego depois de um dia cheio? Assim que fechei a porta atrás de mim, senti um arrepio estranho. Tipo, sabe aquela sensação quando você sente que está sendo observado? É difícil de explicar, mas eu juro que senti isso. Tentei ignorar, pensei que era só o cansaço me pregando peças, então continuei desfazendo umas caixas na sala. A primeira coisa que fiz foi ligar a TV, tentar dar um clima mais normal pro lugar. Aquelas paredes brancas e o eco dos meus passos estavam me deixando meio paranoica. Resolvi pedir uma pizza, porque, sinceramente, cozinhar era a última coisa que eu queria fazer naquele estado. Fui pro banho, tentando relaxar, mas mesmo com a água quente batendo nas costas, aquela sensação esquisita não ia embora. Enquanto tava no chuveiro, comecei a ouvir uns estalos, como se o prédio estivesse rangendo. Nada demais, certo? Prédios velhos fazem isso, né? Mas parecia que vinha de algum lugar próximo, tipo, da sala ou da cozinha. Por um segundo, pensei que fosse o entregador, mas lembrei que tinha trancado a porta. Apertei os olhos, tentando me concentrar nos barulhos, mas eles pararam do nada, assim como começaram. Meu coração estava batendo mais rápido, mas me forcei a ignorar. Saí do banheiro com o cabelo ainda pingando, e fui pegar a pizza na porta. Até aí, tudo normal. Eu tava morrendo de fome e comi quase metade da pizza de uma vez só, sentada no sofá, assistindo a um daqueles reality shows bombos. Foi aí que ouvi o primeiro barulho estranho. Era um som metálico, como se talheres estivessem se movendo sozinhos. Primeiro, eu achei que era a TV, mas quando pausei, o som continuava. O barulho vinha da cozinha. Levantei do sofá, meio desconfiada, e fui ver o que era. As luzes da cozinha estavam acesas, mas tudo parecia normal. Olhei as gavetas, chequei a pia, nada fora do lugar. Parecia que eu tava ficando louca. Voltei pro sofá, mas dessa vez com uma sensação ainda mais estranha. Eu podia jurar que alguém tinha mexido nas coisas na cozinha, mas não tinha ninguém ali. A essa altura, já tava me sentindo meio paranoica. Sabe? Resolvi deixar pra lá. Botei um filme na TV e tentei me distrair. Mas aquele sentimento não passava. Na verdade, parecia só piorar. Era como se o apartamento tivesse uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas que estava ali, me observando. E eu, sozinha, naquela primeira noite, comecei a questionar se ter o meu próprio espaço era tão bom assim. Depois de me convencer que o que eu ouvi na cozinha era só coisa da minha cabeça, voltei pro sofá, tentando focar no filme que estava passando. Mas minha cabeça estava a mil.
Não conseguia parar de pensar no que poderia ter feito aquele barulho. Um prédio antigo, sozinho, faz barulhos, certo? Devia ser só isso. Só que, não parecia ser só isso. Eu tava tentando me acalmar, dizendo para mim mesma que era só paranoia de primeira noite. Mas quem eu queria enganar? Comecei a me sentir inquieta. Não conseguia ficar parada. Fui até a cozinha de novo, abri e fechei as gavetas, conferi os armários, tudo no mesmo lugar. Fiquei encarando a pia por um tempo, esperando que alguma coisa, qualquer coisa, se mexesse. Mas nada. A cozinha estava completamente silenciosa, como se zombasse de mim. Tipo, viu? Você tá imaginando coisas. Voltei pro sofá, dessa vez decidida a esquecer isso. Peguei o celular e comecei a mexer no Instagram, tentando me distrair com as fotos e stories dos meus amigos. Foi quando ouvi de novo um barulho. Não era tão alto, mas era o mesmo som metálico de antes. Dessa vez, veio direto da cozinha, só que parecia mais alto, mais próximo, como se alguém tivesse arrastando talheres no fundo de uma gaveta. Meu coração disparou. O filme estava no mudo, só as luzes da TV iluminavam a sala, e por um segundo, eu congelei. Não era o prédio rangendo, não era a minha imaginação. Era real, e vinha da cozinha. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Peguei o celular e pensei em ligar para minha melhor amiga, mas ela provavelmente estava dormindo, e além disso, o que ela ia fazer? Me dizer que eu estava surtando por nada? Decidi que ia lá ver de novo. Precisava ter certeza. Levantei devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A sala estava fria, o que não era normal, considerando que era verão e eu não tinha ar-condicionado. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se soubesse que eu não devia ir até lá, mas eu fui mesmo assim. Fui até a entrada da cozinha, e os barulhos pararam do nada, do mesmo jeito que começaram. Aquele silêncio era pior do que qualquer barulho. Entrei na cozinha e imediatamente senti que tinha algo errado. O ar ali estava mais pesado, mais denso, e tinha um cheiro metálico, tipo ferrugem. Fui direto para os armários, abri cada um, olhei as gavetas, e mais uma vez, nada fora do lugar. A cozinha parecia perfeita, impecável, mas eu sabia que não era. Sabia que tinha algo ali, só não conseguia ver. Foi então que notei uma coisa. Um dos armários, aquele perto do chão, estava levemente entreaberto. Eu tinha certeza de que tinha fechado todos os armários quando fiz a última checagem. Me abaixei devagar e abri o armário com cuidado, esperando ver algo que explicasse tudo isso. Mas o que eu vi? Nada. Só um espaço escuro, vazio, que não tinha nada demais. Mas o que me deixou arrepiada foi o fato de que, por um segundo, eu tive a impressão de que algo estava me olhando de volta do fundo daquele armário. Algo que não devia estar ali. Voltei pro sofá, agora completamente desconfiada. Não estava conseguindo me concentrar em nada, nem no filme, nem no celular. A TV estava ligada, mas eu não prestava atenção em nada. Meus olhos ficavam indo e voltando para a cozinha, como se eu esperasse que alguma coisa saísse dali a qualquer momento. Eu não estava com medo, pelo menos era o que eu dizia para mim mesma, mas meu corpo todo estava em alerta. Quando o barulho voltou, dessa vez foi mais alto. Parecia que alguém tinha jogado os talheres de uma vez dentro da pia. O som foi tão claro, tão real, que eu levantei num pulo, meu coração quase saindo pela boca. Corri para a cozinha de novo, com o celular na mão, pronta para filmar qualquer coisa que eu encontrasse. Mas, como antes, quando cheguei lá, tudo estava no lugar. Nada tinha se mexido, nada tinha caído, nem um talher fora da gaveta. Mas eu sabia o que eu ouvi. Não era imaginação, não era paranoia. Era algo mais. E nesse momento, eu percebi que minha primeira noite naquele apartamento estava longe de ser tranquila. Algo naquele lugar não queria que eu ficasse confortável. E, pior, parecia que gostava de brincar com isso. E quanto mais eu tentava ignorar, mais difícil ficava de não sentir que tinha algo realmente errado naquela cozinha, algo que eu não conseguia ver, mas que sabia que estava lá, me observando. Depois do que aconteceu na cozinha, eu não conseguia mais relaxar.
Toda aquela empolgação por estar no meu primeiro apartamento sozinha tinha se transformado em um medo irracional. E o pior de tudo é que eu não sabia exatamente o que eu temia. Parecia que cada sombra, cada ruído, tinha ganhado vida própria. Eu tentava me convencer de que era só o cansaço, de que amanhã tudo ia parecer mais normal, mas uma parte de mim não conseguia deixar isso pra lá. Decidi que precisava dormir, mesmo que fosse só um pouco. O filme que eu estava assistindo nem fazia mais sentido. Só rodava no fundo enquanto minha mente ficava revivendo aqueles barulhos estranhos na cozinha. Desliguei a TV, larguei os pratos na pia e fui pro quarto. Assim que entrei no quarto, fui direto pra janela, ver se a rua estava tão silenciosa quanto o apartamento. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, os carros passavam vez ou outra, mas o som parecia tão distante. Eu gostava de janelas abertas, mas naquele momento, a ideia de ficar exposta me deixou inquieta, então fechei a cortina e tranquei a janela. Me senti mais segura, mas era uma segurança frágil, como se qualquer coisa pudesse quebrá-la. Foi quando eu me virei e vi uma porta. Do lado do armário, quase encostada na parede, uma porta pequena, quase discreta. A luz do abajur fez com que a maçaneta brilhasse por um segundo, e eu congelei. Eu sabia que não tinha visto essa porta antes. Como eu poderia ter deixado de notar? O apartamento não era tão grande assim. Aproximei-me devagar, tentando lembrar se a corretora tinha mencionado alguma coisa sobre essa porta. Mas quanto mais eu pensava, mais claro ficava que ela nunca falou nada. Será que ela nem sabia? Ou será que eu simplesmente não prestei atenção? Quando cheguei mais perto, vi que a porta era de madeira, velha e desgastada, contrastando com o resto do apartamento que parecia tão reformado e moderno. A pintura ao redor da porta estava rachada, como se ninguém tivesse mexido nela por anos. Tentei abrir a porta. Claro, minha curiosidade sempre foi uma fraqueza, e nesse momento, ela falou mais alto. Mas a maçaneta nem se mexeu. Forcei um pouco, dei uma empurrada com o ombro, mas nada. Era como se a porta estivesse emperrada, trancada por dentro, ou talvez até selada. Aquilo só aumentou minha curiosidade. Que tipo de porta num apartamento recém-reformado ficaria trancada assim? E, mais importante, o que tinha atrás dela? Olhei em volta do quarto, como se esperasse encontrar uma chave esquecida em algum lugar. Mas não havia nada. E mesmo que tivesse, onde eu ia encaixar uma chave naquele apartamento? O próprio pensamento me fez rir de nervoso. Na cozinha, a gaveta de talheres continuava intacta, sem chave, sem nada que pudesse me ajudar. Sentei na cama, encarando aquela porta trancada, meu coração ainda batendo forte. Eu não conseguia tirar os olhos dela. A ideia de que algo estava escondido ali, algo que eu não podia ver, me incomodava profundamente. O quarto, que antes parecia confortável, agora parecia pequeno, sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Eu precisava abrir aquela porta. Mas sem ferramenta nenhuma, sem chave, não tinha muito o que fazer. Isso me deixou ainda mais frustrada. Comecei a pensar no que poderia ter do outro lado. Outro cômodo, um armário secreto, ou, algo pior? Eu sabia que deixar minha imaginação correr solta não ia me ajudar, mas ao mesmo tempo, era impossível não pensar no pior. E se tinha uma razão para aquela porta estar trancada? Algo que ninguém deveria encontrar. Depois de um tempo encarando a porta sem resposta, decidi que precisava me deitar. O cansaço estava começando a pesar nos meus ombros, e minha cabeça estava cheia de suposições e teorias que só me deixavam mais nervosa. Deitei na cama, mas, como esperado, não consegui pregar o olho. Eu me virava de um lado pro outro, e toda vez que abria os olhos, a primeira coisa que via era aquela maldita porta. Cada pequeno ruído no apartamento parecia amplificado. O barulho do encanamento, o vento batendo na janela, até o som da minha própria respiração parecia mais alto. Tudo contribuía para aquela sensação de que eu não estava sozinha. Eu sabia que não era só a porta que estava me deixando assim, mas ela se tornou o foco de todo o meu medo. Era um ponto fixo, uma coisa que eu podia olhar e culpar por toda aquela sensação ruim. No fundo,
Eu sabia que a porta era só o começo. Algo dentro de mim dizia que o que quer que estivesse trancado ali não ia ficar quieto por muito tempo. Eu não tinha certeza do que fazer, mas sabia que precisava descobrir o que tinha por trás daquela porta antes que fosse tarde demais. De qualquer forma, uma coisa era certa. Minha primeira noite nesse apartamento estava se transformando em algo que eu nunca vou esquecer. Eu não consegui dormir de verdade. Não era só a porta trancada que me incomodava, mas um sentimento que crescia dentro de mim, algo que eu não conseguia definir. Sabe quando você sente que algo ruim vai acontecer, mas não sabe o que? Era exatamente assim. O quarto estava escuro, mas eu não apagava o abajur de jeito nenhum. O silêncio do apartamento era opressor, quase como se o lugar estivesse esperando por alguma coisa. Fechei os olhos, tentando acalmar minha mente, mas a imagem daquela porta trancada não saía da minha cabeça. Cada vez que eu tentava me convencer de que era só um armário velho ou um depósito esquecido, a ansiedade voltava com tudo. Eu virei na cama mais uma vez, tentando encontrar uma posição confortável, mas nada funcionava. Meu corpo inteiro estava tenso, como se soubesse que algo estava errado, mesmo que eu tentasse ignorar. Foi então que eu ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro. Na hora, eu congelei. Era difícil dizer de onde vinha exatamente, mas parecia estar perto, muito perto. Meu coração começou a bater forte, e eu prendi a respiração, tentando ouvir melhor. A voz era suave, mas não dava para entender o que dizia. Parecia mais um murmúrio, como alguém tentando chamar minha atenção sem ser ouvido por mais ninguém. Minha primeira reação foi pensar que era minha imaginação pregando peças em mim, mas o som era claro demais para ser só coisa da minha cabeça. Eu podia jurar que vinha do outro lado da porta trancada. O que era impossível, claro, porque não tinha ninguém ali. Pelo menos, era isso que eu queria acreditar. O sussurro continuava, uma sequência de palavras indistintas, rápidas e repetitivas, que pareciam formar um padrão que eu não conseguia decifrar. Era quase hipnotizante, mas também aterrorizante. Uma parte de mim queria levantar e sair correndo do quarto, mas outra parte, aquela que sempre me empurra a descobrir o que está acontecendo, me fez ficar ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o celular com a mão trêmula. Queria gravar o som, registrar aquilo de alguma forma, como prova de que eu não estava louca. Mas quando comecei a gravar, a voz parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Era como se o quarto inteiro tivesse prendido a respiração junto comigo. Fiquei deitada, imóvel, esperando que a voz voltasse, mas não aconteceu. O silêncio era total, quase opressivo. Eu fiquei ali, tentando escutar qualquer outro som, mas tudo que ouvi foi o silêncio do apartamento. A única coisa que se mexia era meu coração, batendo tão rápido que eu sentia as batidas no pescoço. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que era só o resultado do cansaço e da tensão? Mas eu sabia que não. Aquela voz era real. E ela vinha de dentro daquele quarto, do outro lado da porta. Eu me forcei a levantar da cama, meus pés descalços encontrando o chão frio. A sensação me ajudou a voltar um pouco para a realidade, mas meu corpo inteiro ainda tremia. Cada passo que eu dava em direção àquela porta parecia pesado, como se algo me empurrasse para trás, me dizendo para não chegar mais perto. Mas eu não podia deixar isso assim. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Quando cheguei em frente à porta trancada, hesitei. Meu reflexo me encarava no espelho do armário ao lado, os olhos arregalados, o rosto pálido. Eu sabia que abrir aquela porta não ia ser fácil, mas mais do que isso, eu sabia que não queria abrir. Não porque não pudesse, mas porque não deveria. Alguma coisa me dizia que o que quer que estivesse atrás dela não deveria ser liberado. Mas o silêncio depois daquela voz foi tão perturbador que eu não conseguia deixar para lá. Tentei girar a maçaneta de novo, mesmo sabendo que não ia funcionar, e claro, a porta não se mexeu. A sensação de frustração misturada com o medo era quase insuportável. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Fiquei ali, encarando a porta, tentando pensar em uma solução, qualquer coisa que pudesse me ajudar a abrir.
Foi então que senti um arrepio na espinha, um frio que começou na nuca e desceu até os pés. Era como se alguém tivesse passado a mão gelada pelo meu pescoço. Me virei bruscamente, esperando ver alguém atrás de mim, mas o quarto estava vazio. E então, ouvi de novo a voz. Mas dessa vez, não era um sussurro distante. Era clara, alta, quase como se estivesse bem ao meu lado. Vá embora. Eu dei um passo para trás, o coração disparando ainda mais. A voz não era hostil, mas também não era amigável. Era um aviso, uma ordem, algo que não podia ser ignorado. Meus instintos gritavam para eu sair correndo, deixar aquele apartamento, nunca mais voltar. Mas eu estava paralisada, dividida entre o medo e a necessidade de entender o que estava acontecendo. A voz repetiu, dessa vez mais baixa, quase implorando: vá embora. E então, o silêncio voltou, mas dessa vez, o silêncio era diferente. Não era o silêncio opressor de antes, mas um silêncio que parecia esperar uma resposta, uma reação. Eu sabia que não tinha mais escolha. Aquela noite estava longe de terminar, e eu precisava tomar uma decisão. E rápido. Eu podia sentir que o que quer que estivesse do outro lado daquela porta não queria que eu ficasse. E talvez, só talvez, eu devia escutar. Aquela voz me assombrava. Mesmo depois que ela parou, o eco das palavras "vá embora" continuava martelando na minha cabeça. Eu não conseguia pensar em mais nada, só no que aquilo significava. Quem, ou o que, estava tentando me avisar? E por que eu? Eu nunca fui do tipo que acreditava em coisas paranormais. Sempre fui prática, racional. Mas aquela noite estava quebrando todas as minhas certezas. Eu voltei para a cama, mas o sono era a última coisa que eu conseguiria naquela situação. Meu corpo todo tremia, como se o próprio ar do apartamento estivesse carregado de eletricidade. Fiquei ali, sentada, encarando a porta trancada, tentando tomar uma decisão. Minha mente estava uma bagunça. Eu queria abrir a porta, descobrir o que tinha ali, mas ao mesmo tempo, sabia que isso poderia ser a pior coisa que eu poderia fazer. Eu precisava tomar uma decisão. Ficava me perguntando se devia ligar para alguém, contar o que estava acontecendo, mas quem iria acreditar? E além disso, quem poderia me ajudar? Esse era o meu problema, e eu sabia que, no fundo, só eu podia resolver. O tempo parecia passar devagar demais. Cada minuto se arrastava enquanto eu tentava decidir o que fazer. Minha cabeça rodava com 1000 pensamentos. Talvez fosse só o cansaço, talvez eu estivesse imaginando tudo. Mas a realidade daquelas palavras, daquela voz, era impossível de ignorar. Vá embora. Era quase como se estivesse implorando para que eu deixasse o apartamento, como se soubesse que algo pior estava por vir. Eu me levantei novamente, sentindo uma onda de determinação misturada com medo. Se eu não descobrisse o que tinha atrás daquela porta, nunca ia me perdoar. Peguei meu celular, com mãos trêmulas, comecei a pesquisar como destrancar portas antigas. Desesperada, encontrei um tutorial que parecia simples o bastante. Um gancho de cabelo, algo fino e resistente. Felizmente, eu tinha alguns no meu banheiro. Corri até o banheiro, sentindo o peso do silêncio opressor ao meu redor. Cada passo ecoava, e eu não conseguia evitar olhar por cima do ombro, esperando que algo ou alguém estivesse me observando. Mas o apartamento estava vazio, pelo menos aparentemente. Peguei um grampo e voltei para o quarto, respirando fundo, tentando me convencer de que isso era só mais uma noite estranha, que eu estava no controle. Me abaixei diante da porta trancada e comecei a trabalhar na fechadura.
O barulho metálico do grampo arranhando o interior da fechadura era quase ensurdecedor no silêncio do quarto. Minha respiração estava rápida, cada som parecia amplificado, e eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha testa. O medo estava crescendo, mas a curiosidade me empurrava adiante. Depois do que pareceram horas, finalmente ouvi um clique. Meu coração quase parou. A maçaneta girou, lenta e pesada, como se resistisse a ser aberta. Eu hesitei, meu corpo inteiro gritando para eu parar, mas era tarde demais para voltar atrás. Com uma última respiração profunda, empurrei a porta. Ela se abriu com um rangido baixo, revelando um espaço escuro, muito menor do que eu esperava. Um cheiro forte e acre invadiu minhas narinas, algo entre mofo e ferrugem, mas tinha um toque metálico, como sangue. A luz do quarto não alcançava muito longe, mas eu podia ver que o chão de madeira dentro do pequeno cômodo estava manchado, quase como se algo tivesse sido derramado e nunca completamente limpo. Entrei devagar, sentindo a temperatura cair bruscamente. Era como se aquele espaço tivesse sido mantido isolado do resto do apartamento, como se o tempo não tivesse passado ali dentro. No fundo, eu sabia que algo estava profundamente errado com esse lugar, mas eu precisava ver o que mais tinha ali. Foi então que a porta bateu atrás de mim com um estrondo. Eu me virei rápido, o coração quase saindo pela boca, e vi que a porta tinha se fechado sozinha. Corri de volta, tentando abrir, mas ela estava novamente trancada, só que dessa vez, pelo lado de dentro. Eu estava presa. A escuridão do pequeno cômodo parecia se fechar ao meu redor, e o pânico começou a tomar conta. A voz voltou. Dessa vez, mais clara, mais perto, como se estivesse sussurrando direto no meu ouvido. Eu te avisei. A voz era fria, sem emoção, e cada palavra parecia pesar como uma pedra na minha mente. Era a mesma voz de antes, mas agora, não havia mais dúvidas de que ela não estava tentando me ajudar. Me virei lentamente, tentando ver o que estava ali comigo, mas a escuridão era quase total. Mas então, algo começou a se mover. Eu não conseguia ver direito, mas tinha a impressão de que uma sombra estava se formando no canto do pequeno espaço. Não era só a escuridão, era algo mais denso, mais real. Algo que não deveria existir. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Eu estava presa ali, com aquela coisa. A voz voltou mais uma vez, mais alta, quase gritando. Agora você não pode escapar. O desespero tomou conta de mim. Comecei a bater na porta, gritar por ajuda, mas sabia que ninguém ia me ouvir. A coisa na escuridão começou a se mover na minha direção, lenta e deliberadamente. Eu recuei até sentir a parede fria nas minhas costas. Não tinha mais para onde fugir. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi a voz, sussurrando no meu ouvido, como se fosse uma sentença final. Você não deveria ter vindo aqui. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, onde nem mesmo meu coração batia mais. Tudo ficou escuro. Um escuro profundo, denso, que parecia me engolir por completo. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Poderiam ter sido segundos, minutos, horas, ou até dias. A noção de tempo havia desaparecido junto com a luz, e eu estava ali, mergulhada em um vazio que não fazia sentido.
Meus pensamentos eram um turbilhão, mas meu corpo parecia paralisado, incapaz de reagir. Eu não conseguia ver nada, mas sentia que não estava sozinha. Era uma presença, algo que eu não conseguia definir, mas que estava ali, comigo, no escuro. O ar ao meu redor estava gelado, tão frio que parecia cortar minha pele. O cheiro metálico, aquele misto de ferrugem e sangue, ficava cada vez mais forte, a ponto de me fazer querer vomitar. Mas mesmo essa sensação física parecia distante, como se meu corpo estivesse se desconectando da realidade. Comecei a ouvir um som. No começo, era fraco, quase imperceptível, mas foi crescendo, ganhando força. Era uma batida, lenta e pesada, como o som de um tambor. Só que era irregular, quase como um coração batendo. Meu coração. Eu sentia cada batida vibrar pelo meu corpo, mas era diferente, como se estivesse fora de ritmo, fora do meu controle. A voz voltou, mas dessa vez não era um sussurro. Era clara, direta, e vinha de todos os lados ao mesmo tempo, ressoando na escuridão como um eco infinito. Você está do outro lado agora. Meu coração disparou ainda mais, o pânico subindo como uma maré. O outro lado? O que isso significava? Onde eu estava? A sensação de estar perdida, completamente fora de lugar, era avassaladora. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não respondia. Era como se a escuridão tivesse tomado conta de tudo, até mesmo dos meus pensamentos. De repente, flashes de luz começaram a surgir na minha visão. Eram rápidos, intermitentes, mas cada um trazia consigo imagens perturbadoras. Eu via rostos, distorcidos, como se estivessem gritando, mas sem som. Via sombras que se moviam em direções impossíveis, se retorcendo e se contorcendo de maneiras que não faziam sentido. E em cada uma dessas visões, eu sentia algo puxando, tentando me arrastar mais fundo. Tentei me concentrar, encontrar algo em que me agarrar, algo que me trouxesse de volta. Mas cada vez que eu tentava focar, as imagens ficavam mais intensas, mais caóticas. E a voz continuava, incessante, repetindo as mesmas palavras, como se estivesse cravando aquilo na minha mente: você está do outro lado. Eu sabia que precisava sair dali. Não podia ficar naquele lugar. Mas como? O desespero começou a tomar conta, e eu senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. A sensação de estar presa, sem saída, era esmagadora. Eu me sentia pequena, insignificante, diante daquela escuridão que parecia não ter fim. Então, algo mudou. As batidas do meu coração começaram a se acalmar, ficando mais suaves, mais regulares. O som ainda era alto, mas agora parecia diferente, menos ameaçador. A escuridão ao meu redor começou a se dissipar, lenta e gradualmente, como se uma névoa estivesse se levantando. As imagens perturbadoras se desvaneceram, substituídas por uma calma silenciosa. Eu comecei a ver luz. Era fraca, distante, mas era uma luz. A esperança voltou, pequena, mas suficiente para me dar forças. Eu tentei me mover, estender a mão em direção à luz, e, para minha surpresa, meu corpo respondeu. Era como se a escuridão estivesse perdendo sua força sobre mim, deixando-me livre. A voz, agora mais distante, sussurrou uma última vez.
Você nunca deveria ter vindo aqui. Com um esforço final, eu me empurrei em direção à luz. Cada passo parecia me tirar mais do peso daquela escuridão. Cada movimento me trazia de volta à realidade. A luz crescia, ficando mais forte, mais brilhante, até que finalmente, tudo ao meu redor explodiu em claridade. Eu acordei com um sobressalto, deitada no chão do quarto. O ar estava quente, carregado, mas era o ar do meu quarto, do meu apartamento. A porta que eu havia destrancado estava aberta, mas o que eu vi além dela era apenas um pequeno armário vazio, empoeirado, sem nada de especial. O que quer que estivesse ali, tinha ido embora. Ou talvez nunca estivesse lá. Eu me levantei devagar, minhas pernas tremendo de fraqueza. A sensação de normalidade era estranha, quase surreal. Olhei em volta, esperando que algo mais acontecesse, mas o apartamento estava silencioso, pacífico até. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que o que eu havia experimentado era real, por mais que a lógica tentasse me convencer do contrário. Eu havia estado no outro lado, e mesmo que estivesse de volta, uma parte de mim sabia que aquele lugar, aquela escuridão, nunca iria me deixar completamente. Respirei fundo, sentindo o peso do que aconteceu. O apartamento parecia diferente agora, menos ameaçador, mas eu sabia que não podia ficar ali. Eu precisava sair, deixar tudo aquilo para trás, começar de novo em outro lugar. Eu juntei minhas coisas o mais rápido que pude, sem olhar para trás. A voz ainda ecoava na minha mente, um aviso que eu sabia que precisava escutar. Você nunca deveria ter vindo aqui. E talvez, só talvez, essa era a única verdade que eu precisava aceitar.